Então, para que as pessoas que quisessem ter saúde, elas deveriam se banhar, deveriam se higienizar, passar pela filha para chegar ao pai. É, na verdade, uma armadilha de Satanás contrária ao que nós conhecemos como a verdade do filho e do pai. Ali, no caso, a higiene, a filha, e a saúde, o pai. As pessoas passavam pela higiene para chegar à saúde, ao pai, neste caso, Esculápio, ou Asclépio para os gregos. Mas o que nós estamos falando aqui? É para que você entenda o contexto naquele momento, naquela região, o contexto histórico da coisa que ocorria ali. Havia um tanque de Betesda. E a Escritura nos diz claramente que de ocasião em ocasião descia um ser que não é humano, e agitava aquelas águas. E a primeira pessoa que tocasse nas águas da higiene, aquela pessoa estaria curada. Nós vemos hoje o sistema religioso atual, copiando o que não conhece, mas repetindo apenas, tornando-se repetitivo. Nós vemos inclusive templos dedicados hoje a tanque de Betesda, quando na verdade, o Deus do tanque de Betesda não era o nosso Deus. O nosso Deus estava ali e curava sem ninguém se jogar nas águas da higiene. Era o nosso Salvador, que por tantas e tantas ocasiões contrariou o sistema religioso da época, que dizia, olha, se esse aí está assim, cego, se esse aí está assim, leproso, se esse aí está assim, paralítico, se esse está assim, entregue ao diabo, ele não tem participação com as coisas de Deus, ele não entra aqui no templo de Salomão. E o Salvador fazia exatamente o contrário, dizia, eu vim para os perdidos. Dessa atividade contrária aos interesses do sistema religioso foi o que levou à sua morte na cruz. Nós estamos falando historicamente, porque aí vem algumas pessoas de Belial para contrapor o que nós dizemos, dizendo, não, mas era plano de Deus, mas não, vamos separar as coisas. Quando falamos de plano espiritual, é plano espiritual. Quando falamos de contexto histórico, é contexto histórico. Para não misturar, porque é na confusão que esses filhos de Belial conseguem ludibriar alguns, confundindo mais ainda. E para você desconfundir é difícil. O método que eu tenho usado, desembaralhar a linha de pipa que está embaralhada nos pés da criança que solta a pipa, esse método é um método que requer bastante habilidade, porque está muito embaralhada a coisa. Aí quando nós estamos desembaralhando, vem um filho de Belial e diz, não, mas porque morreu porque era plano, porque... Não estamos falando de plano espiritual, estamos falando de contexto histórico da época. É outra situação, contexto histórico, para ver a visão daquelas pessoas daquela época. A visão daquelas pessoas era espiritual? Claro que não. Então nós temos que entrar na visão daquelas pessoas para compreender eles, para passar a compreender o plano geral. E é isso que eu estou dizendo. O que estava na mente daquelas pessoas naquela época é que quem curava os enfermos era o diabo, porque estava entregue ao diabo. Daí surgiu a frase que o diabo carregue. Ou seja, você quer entrar aqui no templo, quer ser carregado aqui para dentro do templo, para ser curado aqui no templo de Salomão, o diabo é que o carregue lá para o tanque de Betesda, lá para a higiene, lá para o Esculápio. Amados, esse vídeo sobre a transferência de identidade mostra justamente isso. Algo que é inerente às coisas do Salvador, do Criador, e que o sistema religioso geral sempre atribui ao contrário, ou vice-versa. Sempre há essa troca de identidade. E neste caso muito especial, a mensagem neste momento que eu estou aqui passando, é que o contexto histórico daquele local e daquela época dizia, quem está doente está entregue a Satanás. Assim hoje também, a teologia da prosperidade, ela prega que quem está mal de vida está também entregue a Satanás. E na verdade, nós sabemos que o alerta que o Salvador nos dá é que no mundo teremos aflições, mas que temos sim de ter bom ânimo. The Gospels claim that Jesus went traveling around Galilee and Judea, curing the incurable. Not the call to arms many expected from a Messiah, but it was just as radical. For Jesus was going to reach out to the very people who were shunned by the temple priests. And the first on his list were the sick and the infirm. The Gospel of John tells the story of a pool of spring water in a place called Bethesda in Jerusalem.
The sick would gather here in the hope of a cure. Occasionally, the waters would stir. The sick believed it was a sign that the pool had miraculous powers, and they all rushed to bathe in it. There's a clue here in Hamat Gadir, an ancient spa in Galilee. Archaeologist Joe Zayas says the baths are proof of the huge demand for healing in antiquity. You have to realize that health, sickness is something which everyone was concerned about. I think even more so back then. Life was difficult. 50% of the people died before the age of 18. Most people died by the time they were in their 30s. People would come here to bathe in springs for many different reasons. Everything from leprosy to arthritis. The sick and the infirm were a sizable group of outcasts. That's why Jesus was targeting them. And it's now known that the setting for the story of the paralyzed man really existed. Although there are no pools called Bethesda in Jerusalem today, archaeologists knew where to look, thanks to John's Gospel, which says that Bethesda was just outside the Sheep Gate. The Sheep Gate was to the north of the city, and north of the Old City today is a major archaeological site, with ruins dating back to the time of Jesus. In the 1960s, archaeologists discovered a 1st century temple to Asclepius, the Roman god of healing. They also found a series of small rock pools. Jerry Murphy O'Connor